Sejam bem-vindos ao canal Pragmaticamente. Hoje iniciamos um projeto especial, o curso Trânsito Sem Mistério, com a nossa primeira imersão intitulada A Mente no Volante. Um projeto muito aguardado e super necessário, com certeza. Sim, muito. O propósito dessa nossa iniciativa é contribuir para que os nossos espectadores possam adquirir os conhecimentos necessários para obter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. E antes de mergulharmos no conteúdo, acho que temos um agradecimento especial para fazer, certo? Exatamente. Primeiramente, queremos fazer um agradecimento nominal à inscrita no canal e espectadora recorrente, a senhora Jéssica, lá da cidade de Arujá, no estado de São Paulo. Um abraço para Arujá. Foi ela quem deixou nos comentários a sugestão para que pudéssemos criar este conteúdo, voltado a auxiliar, com uma linguagem bem simples e direta, as pessoas que pretendem obter a CNH, a famosa carteira de motorista. Então fica aqui o nosso muito obrigada a Jéssica. Muito obrigado mesmo, Jéssica. A ideia é brilhante. Bom, voltando a um assunto central do nosso material de hoje, é muito comum vermos a crença de que dirigir é, apenas um ato físico. Girar uma chave, pisar em pedais e seguir placas. Uma visão bem mecânica da coisa. Exato. Mas, para quem já acompanha este canal, fica claro que defendemos uma premissa fundamental aqui. A realidade física é, antes de tudo, um reflexo do que acontece na mente humana. Sem dúvida. O trânsito é talvez o laboratório mais prático da nossa mente. É o espaço exato onde a paciência é testada, onde a percepção visual sofre desafios constantes E onde a capacidade de empatia se transforma rapidamente em segurança ou, infelizmente, em conflito direto. Perfeito. E nós criamos o curso Trânsito Sem Mistério não apenas para memorização de regras e para garantir a aprovação na prova da CNH. Embora, claro, a intenção seja ajudar nisso de forma simples e gratuita. Claro, isso é a consequência natural. Mas o objetivo é bem maior. Queremos preparar a mentalidade para o complexo ambiente urbano. Sabe, essa introdução toca no ponto central de tudo que vamos explorar a partir de agora. Para atingir esse objetivo pedagógico, a missão desta nossa aula inaugural é atuar como uma verdadeira ponte. Como assim uma ponte? É que o material que temos em mãos traz uma base riquíssima de fontes legais. Coisas como o Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e diversas resoluções do CONTRAN. Ah, entendi. É muita sigla e muita regra para quem está começando. Exatamente. O nosso papel aqui é traduzir todo esse rigor normativo, que muitas vezes parece distante ou excessivamente burocrático, para uma linguagem acessível. Descomplicar o jargão. Isso. Nas próximas lições, transformaremos o jargão jurídico e os manuais de mecânica em conhecimento prático. Vamos falar de burocracia, de mecânica e de legislação, mas sempre sob o olhar da consciência. Porque, no fim das contas, a máquina não pensa sozinha. Nem um pouco. O motivo é simples. Um condutor que domina sua própria mente inevitavelmente domina o seu veículo e, acima de tudo, respeita a vida. Falando em legislação e burocracia, eu estava lendo as anotações sobre o início do processo de habilitação. E o que mais me chamou a atenção, de cara, foi o artigo 140 do Código de Trânsito. Ah, o artigo que quebra muitos paradigmas. Totalmente. Existe um mito cultural fortíssimo, de que ter uma carteira de motorista é quase um direito de nascença, um direito absoluto. E não é bem assim que o Estado enxerga. Nem um pouco. A legislação trata isso de uma forma bem diferente. A CNH é, na verdade, uma licença concedida pelo Estado e ela vem cheia de condições. Uma permissão muito bem vigiada. Exato. O artigo estabelece que, para sequer iniciar o processo, a pessoa precisa ser penalmente imputável e saber ler e escrever. Eu queria entender melhor o peso disso. Por que a lei é tão categórica logo na largada? É que o legislador utilizou essas exigências como um filtro inicial de altíssima responsabilidade. Ser penalmente imputável significa, na prática, ter 18 anos e capacidade mental para responder criminalmente pelos próprios atos. Ou seja, assumir o BO se algo der errado. Literalmente. A lei está reconhecendo ali que um veículo não é um brinquedo. Dependendo do uso, ele se torna um instrumento de altíssimo risco social,
Se alguém causar um acidente fatal por negligência, essa pessoa precisa ser passível de julgamento e prisão. Faz todo sentido. Mas e a exigência da alfabetização? A exigência de saber ler e escrever vai muito além de conseguir assinar o próprio nome ou ler o manual do carro. O trânsito possui uma semiótica própria e complexa. Uma leitura dinâmica do ambiente, né? Exatamente. O motorista precisa fazer essa leitura contínua, interpretar placas auxiliares, decifrar painéis eletrônicos de mensagens em rodovias, compreender aquelas marcações pintadas no asfalto e cruzar todas essas informações em frações de segundo. É um bombardeio de dados visuais. Se o cérebro não tem agilidade da leitura básica, ele simplesmente não consegue processar o caos visual de uma via expressa, por exemplo. E, sabe, tem um outro filtro que as pessoas costumam reclamar bastante, que é a avaliação psicológica. O famoso psicotécnico. Esse mesmo. Nas conversas do dia a dia, é muito comum ouvir quem passa pela autoescola chamando o exame psicotécnico de uma mera burocracia. Só um carimbo no papel que envolve fazer uns tracinhos num caderno. É uma visão bem reduzida do processo. Sim, mas as fontes da psicologia do trânsito que estamos analisando mostram que a função desse exame é bem mais profunda. O que exatamente os psicólogos estão procurando quando avaliam os futuros motoristas? Essa visão de que o exame é só fazer tracinhos subestima absurdamente a ciência por trás da avaliação. Aquele teste dos traços, chamado de teste palográfico, junto com outras ferramentas, mede elementos críticos de sobrevivência. Sobrevivência. Sim, o trânsito exige um nível de atenção difusa gigantesco. Imagine a seguinte cena: um motorista está a 60 km por hora, uma bola rola para o meio da rua, o semáforo à frente está mudando para o amarelo e tem um motoqueiro no ponto cego do retrovisor. Só de imaginar já dá um nervosismo. Pois é, o cérebro precisa processar essas múltiplas variáveis simultaneamente, controlar a impulsividade de frear bruscamente, sem olhar para trás, e usar o raciocínio lógico para tomar a decisão mais segura. E o psicotécnico avalia se a pessoa dá conta disso. Exatamente. A avaliação psicológica tenta identificar se aquele indivíduo tem a estabilidade emocional e a capacidade cognitiva para lidar com essa sobrecarga de estímulos, sem entrar em pânico ou, pior ainda, agir de forma agressiva. E o mais curioso de tudo isso é que, mesmo passando no psicotécnico, nas aulas teóricas e no temido exame prático, a pessoa não recebe a carteira definitiva logo de cara. Não. Vem a famosa PPD. Isso, o material destaca a permissão para dirigir. Pelo que entendi lendo as fontes, é basicamente um estágio probatório de 1 ano. A pessoa ganha o direito de dirigir, mas sob condições extremamente frágeis. Eu diria que a permissão para dirigir é um dos mecanismos mais inteligentes do nosso sistema de trânsito. Pense nela como um laboratório comportamental num mundo real. Um teste de fogo de 12 meses. Durante 1 ano, o condutor recém-habilitado fica sob uma lupa do Estado. A regra é bem clara. Cometer qualquer infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, resulta no cancelamento do documento. Nossa, não é nem suspensão? Não. Não é uma suspensão temporária, onde a pessoa faz uma reciclagem e volta a dirigir. O documento é cancelado, rasgado figurativamente. Volta para a autoescola. A pessoa volta à estaca zero, tendo que pagar todas as taxas e refazer todas as etapas de novo. O Estado usa a sanção financeira e burocrática como uma ferramenta eminentemente educativa aí. É meio que para segurar a empolgação do novato. Exato. É uma forma de forçar o desenvolvimento da maturidade emocional, exigindo obediência absoluta às regras, justamente naquele período em que o motorista novato está estatisticamente mais vulnerável a desenvolver excessos de confiança. Isso nos leva a um ponto onde o comportamento humano e a ciência pura colidem frontalmente. Nas nossas fontes, há um dado sobre a física do trânsito que eu fiquei impressionada. Isso deveria ser ensinado logo no primeiro dia de aula. A questão da velocidade? Sim, muitas pessoas tratam os limites de velocidade como meras sugestões, né? Ou até mesmo como desculpas para arrecadação de multa, a famosa indústria da multa, mas a física não negocia com ninguém.
As leis da física são imutáveis. A fórmula da energia cinética, que é a massa do veículo multiplicada pela velocidade ao quadrado e tudo dividido por 2, esconde um segredo assustador. Como a velocidade está elevada ao quadrado na equação, o resultado no mundo real é contraintuitivo. Eu queria que explorássemos esse momento de virada de chave para quem está aprendendo. Esse é, sem dúvida, o conceito que mais salva vidas quando é finalmente compreendido. A intuição humana nos engana muito no trânsito. E como assim? A mente pensa de forma linear. As pessoas imaginam, se eu dobrar a minha velocidade de 40 para 80 km por hora, vou precisar do dobro do espaço para frear. O que parece muito lógico. Parece, mas a matemática prova que isso é falso. Por causa daquela velocidade ao quadrado, na fórmula da energia cinética, dobrar a velocidade não dobra a distância de frenagem. Ela a quadruplica. 4 vezes mais espaço. Sim, se a 40 por hora um carro precisa de 15 metros para parar totalmente em uma emergência, a 80 por hora ele vai precisar de 60 metros. E isso num asfalto seco, né? Bem lembrado. Quando chove e o asfalto perde aderência, essa distância aumenta ainda mais. Portanto, quando a sinalização manda reduzir a velocidade em trechos perigosos ou pista molhada, não é o Estado dando um conselho amigável. É uma ordem baseada em ciência. É uma submissão obrigatória às leis da física. Ignorar isso é entrar em uma roleta russa. O desafio deve ser enorme na hora de ensinar isso para pessoas que já têm vícios na direção. O material pedagógico menciona um conceito muito interessante chamado andragogia. A ciência de ensinar adultos. Isso. Diferente da pedagogia, que é voltada para crianças, a andragogia foca em como os adultos aprendem. E o texto sugere que isso é um obstáculo gigante nos centros de formação, porque o adulto não chega à sala de aula como uma folha em branco. Longe disso. Como essa abordagem funciona na prática, especialmente quando se tenta combater problemas graves como o road rage, a famosa fúria no trânsito. O ensino para adultos é um terreno realmente complexo. O indivíduo de 30 ou 40 anos chega ao centro de formação com uma bagagem imensa de experiências prévias, preconceitos e muitos vícios de direção cristalizados ao longo de anos. Muitas vezes porque aprendeu a dirigir de forma clandestina com um parente lá no passado. Exatamente. A andragogia exige que o instrutor não apenas imponha uma regra, mas desconstrua a crença errada do aluno, mostrando o porquê das coisas. O adulto precisa entender a lógica por trás da regra. Sim, e é por isso que as disciplinas de relações interpessoais ganharam tanto peso nos currículos atuais. O fenômeno da fúria no trânsito acontece porque muitos adultos enxergam o carro não como um meio de transporte, mas como uma extensão do próprio ego. Um escudo de metal contra o mundo. Ou, no pior dos casos, uma arma para impor respeito na via. A sala de aula precisa humanizar o ambiente viário e convencer esse adulto de que o trânsito é um ecossistema compartilhado. Entender que um erro do outro não é um ataque contra você. Perfeito. Um fechão no trânsito não é uma ofensa pessoal à honra do motorista. É apenas um erro técnico ou uma desatenção do outro condutor. Tirar a emoção da direção é o foco principal da andragogia viária. E mudando um pouco o foco agora, para quem vive do volante, a arquitetura da educação no trânsito se expande bastante para os profissionais. As nossas notas destacam que existe o CFC, a autoescola tradicional que ensina o básico, mas há um universo paralelo amparado pelo artigo 42 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os cursos livres de formação de condutores. Esses mesmos. O interessante desses cursos livres é que eles têm o foco total na profissionalização e na mitigação de riscos bem específicos. Eles deixam de lado uma burocracia acadêmica mais pesada, mas ainda respondem às exigências rigorosíssimas do CONPRAN. O nível de exigência sobe muito. O que muda na cabeça de um motorista quando ele passa para esse nível profissional? Ocorre uma mudança de paradigma fundamental. O legislador, através dessas normativas, deixou de enxergar o motorista profissional de caminhões e ônibus apenas como um operador de máquinas pesadas. Ele passa a ser encarado como um verdadeiro agente de segurança pública. Um agente de segurança? Isso é forte. É a realidade. Um exemplo brilhante disso nas nossas fontes é o curso conhecido como MOP,
que trata da movimentação e operação de produtos perigosos, que é regulamentado pela Resolução 789 de 2020 do CONTRAN. Eu vi essa parte. É uma formação densa, não é? Sim, com cerca de 50 horas aula. O nível de exigência é tão alto que os condutores precisam dominar as 9 classes de risco estabelecidas pela ONU. Eu estava lendo sobre essas classes da ONU e é assustador o nível de responsabilidade. O material cita especificamente a classe 1, que envolve explosivos, como dinamite, e a classe 8, que engloba substâncias corrosivas, como o ácido sulfúrico e a soda cáustica. Imagina o risco disso num acidente. Eu fico só imaginando o peso psicológico de dirigir uma carreta com 30 toneladas de ácido no meio do trânsito caótico de uma rodovia sob chuva. O que um motorista com o curso MOP aprende a fazer se o pior acontecer? A formação do MOP treina um motorista primordialmente para não entrar em pânico. Na prática, ele se torna uma mistura de agente de proteção ambiental e especialista em segurança nacional. Uau! Se ocorrer um tombamento de uma carreta com ácido sulfúrico, o instinto humano básico de qualquer pessoa é correr para longe, certo? Com certeza, eu correria. Mas o motorista do MOP é treinado para fazer exatamente o oposto, claro, de forma técnica. Ele sabe usar os equipamentos de proteção individual, sabe qual é a distância segura para isolar o perímetro dependendo da direção do vento. Uma verdadeira operação tática. Sim. Ele sabe como se comunicar tecnicamente com o corpo de bombeiros, informando o número da ONU do produto e toma as primeiras medidas para evitar que aquele derramamento químico atinja ralos, rios ou lençóis freáticos. O que poderia ser uma tragédia imensa. Destruiria biomas inteiros ou envenenaria o abastecimento de água de uma cidade inteira. É uma gestão de crise em tempo real que exige muito controle mental. E com tanta responsabilidade e estresse envolvidos no transporte de cargas pesadas, chegamos a um ponto das nossas fontes que gerou muitos debates nos últimos anos. A Lei 13.103 de 2015. A Lei do Exame Toxicológico. Exato. Ela instituiu o exame toxicológico de larga janela de detecção. Esse exame é feito através de amostras de queratina, ou seja, retira-se um pouco de cabelo ou pelos do corpo do motorista. E o que mais me impressiona é a capacidade de rastrear substâncias consumidas nos últimos 90 dias. Uma janela enorme. Por que o Brasil precisou adotar uma medida de saúde ocupacional tão extrema assim para as categorias profissionais? Foi uma resposta muito dura a uma realidade sombria das rodovias brasileiras. Durante décadas, criou-se uma cultura de trabalho onde a biologia humana era esticada muito além de qualquer limite aceitável. A questão das metas impossíveis. Isso, prazos de entrega irreais, forçavam muitos motoristas a recorrer a substâncias estimulantes ilegais. As anfetaminas, popularmente conhecidas nas estradas como rebites, e a própria cocaína eram usadas como ferramentas de trabalho. Para mascarar o cansaço. Para mascarar a fadiga física e o sono, permitindo jornadas de até 48 horas seguidas ao volante. Uma bomba relógio. O problema é que o corpo tem limites estruturais. E quando o efeito químico cessa abruptamente, o motorista sofre um apagão. Ele simplesmente desmaia de olhos abertos. Um caminhão de 40 toneladas a 80 por hora nas mãos de alguém dormindo é um míssil terrestre. E o exame veio para quebrar esse ciclo. Sim. O exame de queratina não foi criado para invadir a vida pessoal ou julgar hábitos de fim de semana, mas para desarticular essa dinâmica ocupacional que era letal. A janela de 90 dias impede que o uso contínuo passe despercebido, atuando como um filtro de segurança tremendo. E funcionou. Os dados mostram que a implementação dessa política reduziu os acidentes graves nas rodovias de forma muito significativa. Que alívio. Um outro tema fascinante das nossas fontes entra na área da sustentabilidade. Mas não é aquela sustentabilidade apenas teórica, sabe? É algo que impacta o bolso e o meio ambiente diariamente. O conceito de eco-driving. A condução econômica. Isso. O material afirma que a mentalidade do condutor pode salvar tanto o planeta quanto a caixa de uma empresa de transportes. E o mais legal é que são técnicas perfeitamente aplicáveis para qualquer pessoa no carro de passeio normal dela. A física se aplica a todos os veículos. As anotações mencionam manter a rotação do motor na faixa verde, o uso inteligente do freio motor em declives e até a calibragem rigorosa dos pneus.
como essas atitudes mentais se traduzem em economia real no fim do mês. A condução econômica é a prova definitiva de que a inteligência supera a força bruta na engenharia automotiva. O motorista que compreende a máquina não precisa forçá-la. Ele trabalha junto com o carro. Exatamente. Ao manter o contagiros na famosa faixa verde, o condutor está extraindo o torque máximo do motor com o menor esforço possível da injeção eletrônica. E o freio motor, como funciona na prática? O conceito do freio motor é outro exemplo brilhante de controle mental sobre a máquina. Em vez de descer uma serra pisando constantemente no pedal do freio, o que superaquece as pastilhas até o ponto em que elas derretem e perdem a capacidade de parar o veículo. Aquele cheiro de queimado terrível que a gente sente na serra. Isso que na mecânica chamamos de efeito fading. Em vez de fazer isso, o condutor engata uma marcha mais baixa e deixa a própria compressão do motor segurar o peso do carro. Só isso já evita o desgaste prematuro de peças vitais. E a questão dos pneus? Adicione a isso a disciplina de manter os pneus com a pressão correta, o que diminui a resistência ao rolamento contra o asfalto. A soma de todas essas microdecisões mentais chega a reduzir o consumo de combustível entre 10% e 15%. Num tanque cheio faz uma diferença enorme. E em uma frota de caminhões, isso significa milhões de reais poupados. Para a sociedade, significa uma redução drástica e proporcional na emissão de gases de efeito estufa e partículas luentes nas nossas cidades. É a mente gerando sustentabilidade real. Fascinante. Agora, para conseguirmos ensinar tudo isso em larga escala, as tecnologias educacionais também deram saltos imensos, né? O material de apoio detalha como a digitalização e o ensino à distância transformaram a formação de condutores no Brasil. Modernizou muito o processo. Tem um detalhe sobre a biometria facial durante as aulas que é muito inteligente. Antigamente, ouviam-se muitas histórias de esquemas criminosos para a venda de certificados sem que o aluno pisasse na sala de aula. Uma prática criminosa que colocava pessoas despreparadas nas ruas. Hoje, a biometria exige que o rosto da pessoa seja validado randomicamente enquanto ela assiste ao módulo online. Mas o que me pareceu mais futurista nesse pacote pedagógico são os simuladores de direção. A biometria limpou uma parte significativa das fraudes do sistema, garantindo a presença. Mas os simuladores de direção são, de fato, a grande revolução no treinamento de habilidades críticas. Especialmente para os profissionais, certo? Principalmente na formação continuada de motoristas profissionais. Pense no simulador como um laboratório virtual de altíssimo realismo. Um videogame de altíssima tecnologia. Quase isso, mas com foco em sobrevivência. Na vida real, seria antiético e perigoso colocar um aluno em um caminhão de verdade e simular uma falha nos freios no meio de uma descida íngreme só para ver como ele reage. Seria uma loucura. No simulador, o instrutor pode programar uma aquaplanagem severa debaixo de uma tempestade torrencial. O aluno vai sentir a direção ficar leve, vai bater o caminhão virtual, vai errar. E pode bater sem machucar ninguém. Exato! E depois vai tentar de novo até o cérebro criar a memória muscular correta, que é tirar o pé do acelerador e manter o volante firme. O simulador treina o reflexo para que, se a emergência ocorrer na vida real, a mente técnica assuma o controle no lugar do pânico instintivo. E por falar em tecnologia assumindo o controle, todo esse preparo nos leva à transição que já começou a acontecer com os sistemas avançados de assistência ao condutor. A famosa sigla ADAS. Os carros inteligentes. Aquele cenário de ficção científica com carros equipados com frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e assistentes que corrigem o volante sozinhos se o carro sair da faixa já é realidade em muitos modelos nas ruas hoje. Já estão rodando entre nós. O material aponta que o perfil do motorista está mudando radicalmente por causa disso. Ele vai deixar de ser aquele operador focado em pedais e marchas. Para onde estamos indo com tudo isso? Estamos presenciando a metamorfose do motorista de operador mecânico para um gestor de sistemas complexos. Com sistemas ADAS, a máquina passa a dividir a responsabilidade da tomada de decisão. O carro passa a pensar junto. O caminhão moderno, por exemplo, é muito mais próximo de um computador sobre rodas do que de um veículo mecânico tradicional. O motorista do presente e do futuro imediato precisa entender os limites desses sensores. Saber quando a tecnologia falha? Exato, ele precisa saber que uma chuva muito forte pode cegar as câmeras do assistente de faixa. Mais do que isso,
Começamos a entrar na era da cibersegurança veicular. Hackers de carros. Sim, pois esses sistemas conectados são vulneráveis a falhas de software ou até mesmo invasões externas. A mente humana no volante agora precisa auditar o comportamento da inteligência artificial do carro constantemente. Que loucura pensar nisso. Bom, sintetizando toda essa nossa imersão inaugural no curso Trânsito Sem Mistério, a mensagem central que todas essas fontes nos transmitem é muito cristalina. Uma mensagem de conscientização. Sim, desde o Código de Trânsito até os estudos de andragogia, fica claro que um condutor que domina sua própria mente, que compreende as implacáveis leis da física e que respeita o espírito da legislação, adquire o verdadeiro domínio sobre o seu veículo e preserva a vida humana. É o fator humano como protagonista. A infraestrutura de segurança nacional do país não depende apenas de um asfalto bom ou de uma sinalização nova. Ela depende de forma estrutural desse fator humano capacitado e plenamente consciente. Concordo plenamente. Por isso, a sugestão para quem nos assiste é: preparem os fones de ouvido para as próximas lições, deixem o like, inscrevam-se no canal Pragmaticamente e abram as mentes para juntos conquistarmos essa autonomia viária com excelência e cidadania. A jornada para a CNH começa agora, de dentro para fora. E para finalizar a nossa discussão de hoje, eu deixo um pensamento provocativo, uma reflexão bem profunda para quem está nos acompanhando. Manda ver. Com a rápida evolução tecnológica rumo aos veículos autônomos de nível 5, que é aquele cenário onde a máquina assumirá o controle físico e total da direção, talvez sem sequer a existência de um volante na cabine, como ficará esse laboratório da mente humana que dissecamos hoje? Uma ótima pergunta. Se os algoritmos dos carros não sentem fadiga, não se distraem lendo mensagens e são imunes à fúria no trânsito, será que o grande desafio futuro não será lidar com a ansiedade psicológica de entregar o controle absoluto da nossa integridade física a um software? Deixar a máquina nos levar. Em um espaço compartilhado gerido por inteligências artificiais e sensores invisíveis, como a mente humana reagirá ao fato de ser rebaixada a uma mera passageira no trânsito do amanhã? Fica a reflexão para quem nos ouve.